a derrota, perdão, do Flamengo. A crítica, acho que nessa quinta-feira, pelo que eu vi, acompanhei na coletiva do Felipe Luiz e de todas as manchetes que estão por aí, muito em cima das escolhas do Felipe em relação a esse Flamengo, o Flamengo que ia a campo, o Flamengo titular ou as peças que o Felipe decidiu poupar. Mas eu acho que na análise dessa crítica, que sempre é muito pesada depois de uma derrota inesperada, tem que se avaliar as circunstâncias dos gols, né? As circunstâncias que levaram a essa derrota. Eu acho que nesse cálculo tem que entrar o imprevisível, né? Acho que aquele primeiro pênalti que é marcado na mão do Léo Pereira tem muito de algo que não é possível prever, né? O Felipe Luiz é um treinador que tenta estudar muito o jogo, que estuda todas as circunstâncias, que estuda o adversário, que estuda o comportamento dos atletas do adversário em campo para poder manipulá-los. E aí acontece um lance desse modo, né? E aí, a partir disso, o jogo muda demais de cara. Então, acho que isso tem que entrar nessa conta. Segundo gol, sai de uma falta também totalmente desnecessária pelo lado do campo, de um Flamengo que já estava muito ansioso na partida, e isso acaba definindo o resultado. Acho que isso tem que entrar nessa análise que a gente vai aprofundar ao longo do programa. E em relação à vitória do Palmeiras, vi alguns indícios de um Palmeiras que se desenhou de uma maneira diferente, que encontrou novos caminhos para atacar, e acho que isso pode ser uma boa notícia para o torcedor, ainda que o jogo não tenha sido espetacular. Não foi uma vitória das mais convincentes, mas são 3 pontos a mais para o Palmeiras. E aí, alô, tudo bem? Bom dia, Barreto, bom dia, Jéssica, bom dia para quem está acompanhando a gente. Ironia da vida, né? Ou a vida e os seus destinos. O Flamengo passou 7 meses se ressentindo da ausência do Pedro. 7 meses. Pedro voltou a jogar ontem, claro, né? Em torno ali de 25 minutos, muito pouco, é verdade, mas para... Já numa situação complicada do jogo? Totalmente diferente, totalmente diferente. Mas a minha linha de raciocínio é a seguinte: foram 7 meses em que o Carlinhos não deu certo, que o Juninho não conseguiu agarrar a oportunidade, Bruno Henrique jogou naquela posição. E olha que o Flamengo, nesses últimos 7 meses, sem o Pedro, foi campeão na Copa do Brasil, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa. E justamente no dia que o Pedro volta, o Flamengo acaba sofrendo com a quantidade de gols perdidos, só que num jogo em que o adversário acabou levando vantagem. O que aconteceu ontem no Maracanã, talvez a curto prazo, pudesse já ter acontecido no jogo de estreia, não digo derrota do Flamengo, mas pelo menos o Flamengo não vencer o jogo. Se aquela última bola quase do jogo, né, do Tátira, né, que bate na trave, né, e vai para fora, e no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória. Então, assim, o bom que fica agora é essa volta do Pedro. Claro que não é da noite para o dia, se ele ontem jogou 25 minutos, não vai jogar 90 já no próximo jogo, então uma volta gradativa. E o mais importante, o Flamengo vai ter de volta um jogador que fez muita falta, justamente por isso. Ontem quase 80% de posse de bola, várias oportunidades criadas e um gol marcado numa cobrança de falta. Então, a gente vai até chamar o Rafael Sibila para participar desse papo, direto de Buenos Aires, tentar entender um pouquinho como é que está a repercussão por lá, né? É a vitória mais expressiva de um argentino sobre um brasileiro até agora. Vamos lá. Teve um 3-0 do Racing sobre o Fortaleza, né? Resultado... Mas é o Racing. Mas é o Racing, sim, né? Então ali a correlação de forças está mais... Talvez o que mais chamasse razoável, mais né? atenção ali foi o fato do jogo ser no Castelão também. E o placar, sim, né? Sim. Então, assim, é um resultado impactante. O Huracan via aqui ganhar do Corinthians também, né? Mas a gente está falando do superpoderoso Flamengo, do elenco milionário, uma diferença gritante, acho que 14 vezes é a diferença da folha salarial, sim, de um para o outro. Então, tem cara... Engraçado que... Qual foi o jornal que usou? Não foi o Olé, né, que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, foi o El Liberal, Sibila, que fez a brincadeira com o maracanaço. Cara de maracanaço mesmo. Bom dia. Bom dia, Barreto, Jéssica, Aiello. Eu entrei em 4 jornais de Santiago del Estero, que é a cidade e província do Central Córdoba. Os 4, El Liberal, Nuevo Diário, Diário Panorama e Diário de Santiago, os 4, obviamente, não fugiram da expressão maracanaço para se referir a essa vitória do Central Córdoba em cima do Flamengo. É uma vitória que, para nós,
são tantas competições que são disputadas que, pelo menos no meu caso, eu não lembrava que fazia tanto tempo que um argentino não vencia um brasileiro em competições sul-americanas no Maracanã. A última vitória tinha sido do River Plate sobre o Flamengo na extinta Copa Mercosul no ano 2000, por 2-1. E essa foi a sétima vitória argentina na história de competições sul-americanas no Maracanã. Então isso mostra um pouco desse feito do Central Córdoba, como você disse, um clube que tem uma folha salarial muito menor do que a do Flamengo, muito menor do que a dos grandes times da Argentina, mas que surpreendeu a postura no primeiro tempo. Ontem mesmo eu participei com a Jéssica no Tá Na Área e a gente comentava que a ideia de Filippo, que se entendia aqui pela escalação que ele ia colocar em campo, né, o Omar de Filippo, era jogar deixando a bola com o Flamengo, mais fechado e saindo no contra-ataque. Foi assim no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Central Córdoba assustou ali no começo do jogo, teve um chute do Cufré que o Rossi defende, depois cria uma outra oportunidade antes mesmo de sair o pênalti. Ou seja, tentou se posicionar um pouquinho mais à frente, assim, não tão fechado, para causar esse desconforto no Flamengo, e aí conseguiu o 2-0 ainda no primeiro tempo, depois do gol do Leonardo Heredia de pênalti, o José Florentin de cabeça. Mas é uma vitória em que está repercutindo em toda a Argentina, é um clube que não tem expressão nacional, não é um clube que está nas manchetes dos principais jornais da Argentina, o Olé dificilmente fala alguma coisa sobre o Central Córdoba, mas foi uma vitória que mostrou o próprio Felipe fala isso na entrevista coletiva após o jogo, né, o técnico Central Córdoba. Fala assim, essa é uma vitória que deixa toda a Argentina feliz. É um momento em que o futebol argentino, nesse início de competições sul-americanas, tem levado vantagem sobre o futebol brasileiro. Se eu não me engano, foram 7 jogos entre brasileiros e argentinos na Sul-Americana e na Libertadores, com 6 vitórias argentinas. E o Central Córdoba parecia ter a missão mais difícil e foi lá e conseguiu essa vitória. Ontem chamou a atenção a quantidade de torcedores do Central Córdoba no Maracanã, era uma viagem muito longa, 2.500 quilômetros, muitos fizeram essa viagem de ônibus. Teve bandeiraço em Copacabana, algo que é tradicional das torcidas argentinas quando estão no Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho, Barreto, a gente vai ver também a festa como foi lá em Santiago del Estero. Muita comemoração nas ruas da capital de Santiago del Estero. O Flamengo pode ter imaginado, ou os torcedores podem ter imaginado, que o adversário seria um time fraco e acanhado. Não foi, né? E talvez essa tenha sido a principal diferença desse jogo para outros que o Flamengo vem fazendo na temporada. Porque, claro, né, o torcedor ontem saiu de campo aborrecido com o Felipe Luiz. A gente vai mostrar a entrevista dele daqui a pouquinho. Ele reconhece o erro na escalação, né, de ter começado com 4 jogadores reservas. Mas o Flamengo ontem repetiu erros de outras partidas. Só que teve do outro lado um adversário que aproveitou. O que aconteceu ontem? Vamos lá. Aconteceu, por exemplo, contra o Vitória. O Flamengo criou oportunidades. Não criou assim também oportunidades em profusão, mas criou. Tinha oportunidade. Não aproveitou essas oportunidades, né? Chegou um momento do jogo e se complicou. Com o Vitória até abriu o placar, mas sofreu o empate. Porque o adversário sempre tem 1, 2 possibilidades contra o Flamengo e tem aproveitado mais. E dessa vez o Central Córdoba foi impiedoso. O Tátira foi a mesma coisa. Eu vi desse jeito também. Só que o Tátira não aproveitou nenhuma oportunidade que teve. E aí o Flamengo conseguiu o seu golzinho, né, lá no fim. O Flamengo não tem feito muitos gols. Disso, né? Não tem criado tantas oportunidades assim. Vamos lá, vendo os números do jogo. A posse de bola é dentro do esperado. Flamengo no Maracanã contra um time inferior, né? Sim. Quem cria 18 finalizações e faz um gol de bola parada, tem deficiência, né, gente? E olha a diferença no aproveitamento, né? 8 finalizações do Central Córdoba, 6 delas no gol. Sim. O Flamengo tem 18 finalizações, 7 no gol. E mesmo assim, né? E dessas 6, 2 viraram gol pro Central Córdoba, das 7, 1 virou gol pro Flamengo. Sim. E uma foi na trave, né? Naquele lance inacreditável no final, do Henrique, né? Cabeceando aquela bola na trave. Então, eu acho que a questão, e vai muito ao encontro do que eu disse aqui, pelo menos no meu destaque, na minha visão, passa pela capacidade de ter um jogador para poder definir a jogada. E esse jogador, gente, ficou provado aí nos últimos meses, que é o Pedro. O Flamengo não conseguiu ter esse jogador para poder... Ontem, por exemplo, o jogo começa
E aí o Juninho já tem logo uma oportunidade, né? Que ele chuta e é travado pelo zagueiro adversário. O próprio Arrascaeta também chuta e o goleiro faz uma boa defesa. Então acho que o Flamengo, assim, nesses últimos jogos, por exemplo, eu não vi o Flamengo ter o volume de jogo, intensidade, rotação, que eu vi o Flamengo ter em alguns jogos, nos clássicos do Carioca, por exemplo. Eu achei que nos clássicos no Carioca o Flamengo teve uma intensidade, teve uma rotação de jogo mais forte. Bem, acho que quando a gente pega esse recorte dos últimos jogos, a gente tem que analisar algumas questões. O Felipe, ele começa o ano fazendo o Flamengo jogar de uma maneira mais funcional, né? Sem guardar posição, o time se movimentando muito mais, dava muito certo, o Bruno Henrique caindo por dentro, encostando do Juninho, o Wesley passando, como a gente sabe, com a velocidade que tem, o Plata flutuando, enfim, junto com o Gerson e a Arrascaeta. Esse era o Flamengo de 2025. Mas em alguns jogos, especialmente nos últimos jogos, o Flamengo passou a ser mais posicional. Talvez pensando no adversário, na postura de, por exemplo, Vitória, um time extremamente vertical. Então, quem sabe pensando nisso, ele deixou o Flamengo um pouco mais posicional, especialmente os jogadores que jogam pelo lado do campo. Talvez pensando em dar um pouco mais de resguardo físico. Eu acredito que o jogo posicional ele resguarda um pouco mais fisicamente. Você não se desgasta tanto, o jogador. É um Flamengo que se molda muito em cima do adversário e que tem um treinador que ele não é focado ou só preso numa forma de jogar. Ele faz esse Flamengo encontrar várias maneiras de jogo. Então talvez essa rotação que a gente imagina, ela caiu nos últimos jogos porque a dinâmica de jogo passou a ser um jogo um pouco mais posicional. E no jogo de ontem, a partir do momento que um adversário muito mais frágil abre o placar no Maracanã, você ele vai estacionar os ônibus na frente da área. E aí você vai precisar de quê? De um pouco mais dessa rotação. E aí o seguinte, talvez essa mudança essa diminuição de intensidade de rotação, eu não sei assim, né? Até que ponto isso de fato ela ocorreu. Era importante demais ouvir isso do Felipe Luiz, ou então da comissão técnica toda do Flamengo. Porque o ano começa com o Flamengo tendo essa rotação elevada, essa intensidade alta. E o que contra adversários mais frágeis também. Sim, e o que começa a acontecer? Problemas de lesão. Problemas de lesão, não de contusão. Jogador sentindo desgaste físico, jogador tendo contratura muscular. E aí, de repente, o que o Felipe Luiz pensou? Opa, eu tenho que arrumar um jeito diferente aqui de jogar para diminuir essa rotação, essa intensidade. Estou esticando demais a corda. Estou esticando Mas demais. Aí você sabe qual é o risco que se corre quando você faz isso? É justamente você precisar do jogador que você poupou numa situação de pressão. Porque aí o desgaste é maior. Foi o que aconteceu ontem? Sim. O cara acaba jogando um tempo só, mas assim, o tempo todo em cima do adversário e me dá a bola aqui que a gente tem que resolver. Ontem né? É o caso do Gerson. O Gerson e o Wesley que que entraram no segundo tempo, que estavam no banco de reserva, que os jogadores poupados. O Pulgar nem tanto, mas pela posição do Pulgar. Mas o Wesley e o Gerson, que passaram a fazer ali o lado direito... Era bola neles o tempo todo. O tempo todo. Sabe? Eles afoitos, ansiosos. Afobados, sem dúvida. Você joga numa rotação muito acima. Muito acima. Né? Muito acima. Mas ok. Então, o jogador que era para ser poupado, ele acaba desgastado física e mentalmente. Né? A Jéssica falou que o time que faz 1-0, o time menor que faz 1-0, estaciona o ônibus. No caso do Central Córdoba ontem, estacionou o ônibus, tirou a chave e foi embora, né? Porque não tinha jogo. Né? São os dois ônibus. Não vamos também querer dizer assim, os outros países sul-americanos fazem isso e o Brasil não. A gente falou disso aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como se roubou tempo na primeira rodada. Sim. Teve jogo que não teve um tempo de bola rolando. Né? Gente, o que o Rossi fez ano passado é um absurdo, então, né? E eu vou falar de uma coisa aqui que pode vir a prejudicar o Flamengo por causa do que o Rossi faz, mas eu fiquei tentando entender qual é a dificuldade de dar um cartão amarelo na segunda vez que o goleiro atrasa um tiro de meta. É isso. O juiz ontem foi lá conversar com o goleiro. Porque eu acho que quem fica pendurado é o juiz. Não tô gostando e tal. Acontece de novo. O goleiro argentino fez o quê? Como faria um goleiro brasileiro também, tá? O goleiro deu 3 biquinhos na grama, tomou distância. Ajeitou a bola. Não sei o quê. E o juiz corria para o meio do campo, aproveitava até o momento para dar aquela descansada e corria para o meio do campo de costas para ele. Não é mais comigo, não estou mais vendo. Então. Cara, se você for lá dar uma bronca e ameaçar, quem é pai sabe disso.
né? Se você fizer ai, ai, ai pro seu filho e na hora que ele fizer a bronca, que ele fizer a besteira, você Não fizer nada. não der a bronca que você prometeu, perde a moral. Em cima disso, vamos lá. Aí você primeiro você pediu para não fazer, você faz com o filho. Você pede para não fazer. Sim. Aí... 2. Isso. Se fizer o 2, tem que fazer o 3, amigo. Beleza, mas qual é o 3? Cartão amarelo. Tudo bem. E qual é depois o 4? Vermelho. Ah, mas aí o juiz se pendura. Mas, gente... O juiz se pendura. Mas o goleiro também vai se pendurar. Certo. Aí você jogou a responsabilidade pro goleiro. Falou assim, olha Entendeu? só, tu fez cera uma vez. Eu fui lá e te avisei. Você já roubou tempo do Eu jogo. não vou dizer que nunca aconteceu, porque já aconteceu. Na segunda vez, eu vou te dar o cartão amarelo. Basta Sim. prometer para ele. Se fizer de novo, eu vou voltar aqui e vou te dar um cartão amarelo. E se fizer depois do amarelo mais uma vez, você já sabe o que vai acontecer. Aí já não é mais comigo, é contigo. Eu só fiquei tentando entender qual é a dificuldade de fazer Eu acho isso. que o juiz não quer se pendurar. Ele próprio não quer se pendurar. Porque não é inédito, já aconteceu, eu já vi ao longo desses anos todos aí acompanhando futebol, acho que todo mundo aqui, goleiro ser expulso por receber o segundo cartão amarelo por fazer ser. cera. Mas aí começa aquela coisa, estragou o jogo. E não sei o Não, quê. quem estragou mas o jogo ele foi tem o que fazer, goleiro. Mas a gente tem que mudar também a nossa Mas eu percepção de acho- futebol nesse sentido. Sim, mas eu também acho. Mas a Até para percepção- cobrar mais dos árbitros. Olha Também só, quem está acho. estragando o jogo é o goleiro. Não é você se expulsar o goleiro. Mas a gente ouve muito isso, de que quando o árbitro começa a pendurar e depois expulsar, e aí não sei o que, estragou o jogo. O árbitro não teve pulso mas se para o árbitro desse controlar o o jogo. amarelo no início do segundo tempo... Ontem, digamos para ser assim, justo, eu acho que o goleiro já ia mudar o comportamento. para ser justo com o árbitro, acho que foi o Angulo, Sibila, que estava morto em campo, um dos jogadores do Central Córdoba que morreram em campo, foi uma hecatombe, né? Toda hora caía um jogador, né? Sem vida no gramado. E teve um que o juiz foi lá perguntar o que foi, o cara deu um salto. Esse não tomou amarelo, mas depois eu acho que o Angulo também fez até uma dessa, substituído, né? e aí tomou amarelo. Sim. Mas eu acho que foi por causa da substituição, na hora da substituição, salvo engano. Por ter atrasado? Sim, para sair de campo. E aí o seguinte, vai sair de campo mesmo? Toma amarelo, porque isso aqui eu não vou correr o risco de ter que expulsar. A arbitragem também, cara, assim, negocia verdade. demais. Pode ser. Esse já está indo Pode embora ser. mesmo? A arbitragem Negocia negocia demais. demais. Negocia demais, é contigo, Negocia demais, cara. Esse que é o problema. E o jogador sente. Claro. Ele sabe o que dá para forçar a barra porque esse árbitro não vai A cumprir o arbitragem prometido. sul-americana, e aí vamos de novo, sul-americana inclui brasileira, tá? Colabora para o atraso do jogo, por roubo de tempo. Concordo. Né? Concordo. Não sabe coibir, né? Enfim, mas o Central Córdoba era o time menor, jogando contra o todo-poderoso Flamengo no Maracanã. Lógico que vai tentar fazer, né? Sim. Cabe à arbitragem tentar coibir. Sibila chamou. Não, só para dar o nome do árbitro, ontem o árbitro era chileno, Cristian Garay, foi ele quem apitou o jogo. Mas é como vocês disseram, né? Independe muito da nacionalidade do árbitro, é algo comum nas competições sul-americanas, esses avisos que só viram cartão amarelo praticamente no acréscimo do segundo tempo, né? Eu fiquei tentando entender no jogo de ontem, especificamente no jogo de ontem. Pode pegar qualquer jogo que você vai ter como exemplo. Sim. Mas observando o jogo de ontem, porque foi muito característico, né? Central Córdoba abriu o placar no primeiro tempo, né? Já quis começar a matar o jogo logo, né? Já quis atrasar, e aí isso ficou muito evidente, saltou muito aos olhos. Eu fiquei pensando, qual o problema? De avisar uma vez e dar cartão na segunda, né? Resolveria. E repito, o Flamengo seria prejudicado se isso acontecesse, porque o Rossi faz muito essa cera de tiro de meta. Não é uma questão unilateral, uma questão de prejuízo do jogo. Desde a época de Boca Juniors ele faz isso, hein, Barreto? Sim. E também não é por ser argentino, não. Tem goleiro brasileiro que atrasa jogo pra caramba também. Tem a história da contagem dos 8 segundos, que inventaram Vamos isso ver aí, se que vai ainda não acontecer. pegou. Ainda não aconteceu. Toda reta final de jogo, sobretudo depois dos 40 minutos, ou sei lá, depois dos 35 minutos, o goleiro que está ganhando o jogo, ou seu jogo, por exemplo, fora de casa, e é o goleiro do time visitante, toda a defesa que ele faz, toda a grande defesa que ele faz, colocando uma bola sobretudo para escanteio, na hora que ele cai, ele não levanta. Fica ali curtindo a defesa. Isso. Cara, que defesaça aqui. E aí abraça a bola, faz declarações de assim, amor. ou então entra, diz que caiu mal, que tá com dor, não sei o quê, e aí para o jogo. Se tá perdendo o jogo, ele faz a defesa e continua de pé. Bom,
Mas com toda essa cera, o Flamengo ainda podia ter tido um desempenho melhor. O Flamengo continua com problemas ofensivos. Barreto. E tem uma encrenca com argentinos no Maracanã. Diga, Sibila. Não, posso fazer só um comentário sobre o goleiro? Na época em que os treinos eram mais abertos, né, e quem foi repórter de treino via os treinamentos dos goleiros, a gente sabe como que são os treinamentos dos goleiros para, em cada defesa, ele pedir atendimento médico, né? Quem tiver a oportunidade um dia de ver um treinamento de um goleiro, a gente pode duvidar 90% das vezes dessa dor que o goleiro está sentindo ali no chão. É duro, né? Porque como é que você vai mudar a Eu nunca vi atendimento médico em treino. Nunca precisou, né? Nunca precisou no treino. E os caras treinam pra caramba. Goleiro, gente, é quem começa a treinar primeiro e, na maioria das vezes, acaba o treino para quem é de linha e o goleiro continua treinando. E eu nunca vi atendimento, a não ser que seja realmente algo muito... E quando tem, é algo muito grave, tá? E ontem, outra curiosidade, teve cera de massagista. O massagista do Central Córdoba entrou em campo, o juiz falou, volta. E ele ficou ali, é para voltar Não entendi Posso o que ir? aconteceu. Ei, não sei o que. Enfim, vale tudo para ganhar tempo quando o time Vale tudo não, né? Não deveria valer, mas os times fazem tudo para ganhar tempo nessa situação. E o Central Córdoba foi muito eficiente no uso dessa tática, né? E também jogou bola, né? Soube se defender, ajustou a marcação depois que tomou o primeiro susto, né? E aproveitou as oportunidades que teve. Criar 8 oportunidades de gol contra o Flamengo no Maracanã não é pouco. Isso, no segundo tempo, no jogo reativo deles, ou seja, houve 2 oportunidades. Uma delas com o Angulo, que tenta encobrir o Rossi, né? E o Rossi acaba tirando com o peito. E depois um outro chute cruzado que o Rossi faz uma defesa. Então, assim, não foi um time também que só ficou lá no ônibus estacionado. Não. A proposta tática... Muito pela ansiedade do Flamengo, né? Sim. Exato. Mas o Central Córdoba soube se aproveitar. Com certeza. Dessa instabilidade. E o Flamengo tem um negócio com o argentino no Maracanã mesmo, né? Como o Sibila disse, são poucas as vitórias de clubes argentinos pela Libertadores no Maracanã. São poucos maracanaços. Mas o Flamengo figura num bom número deles. Já perdeu para o Boca Juniors por 3-0 pela Libertadores de 91, para o São Lourenço da Libertadores de 2017, aquela em que o Flamengo é eliminado na última rodada, no mesmo grupo do Atlético Paranaense, todo mundo podendo se classificar ali na última rodada. E agora para o Central Córdoba na Libertadores de 2025. Estamos falando só de Libertadores, né? Se juntarmos as competições sul-americanas, ainda tem 2 derrotas para o River Plate, inclusive essa que o Sibila citou aí. Mercosul. São 2 pela mesma competição? Não, acho que está duplicado aqui na minha lista. São 2 pela Mercosul. 2 pela mesma edição? Na mesma edição. Olha. Isso, as 2 na mesma edição. Olha lá, seguido. Mercosul 2000, River Plate 2-1 Flamengo, River Plate 2-1 Flamengo. Né? Então, juntando todas as competições, olha, são 7 vitórias de argentinos sobre brasileiros no Maracanã, uma delas sobre o Santos, né? O Santos do Pelé, jogava as suas partidas decisivas no Maracanã. O Fluminense perdeu do Argentinos Júnior em 85 e de lá para cá só derrotas do Flamengo seguidas. E ano passado teve pro Uruguai, né? Pro Peñarol. Num contexto que é uruguaio daí, né? Porque ali a gente tava trazendo só das argentinas, mas foi uma derrota que lembrou um pouquinho o que aconteceu ontem, né? Porque já era um Flamengo muito superior ao adversário, já se esperava um Flamengo que tivesse facilidade para vencer e não venceu. Juntando em casa e fora de casa, esse Flamengo, que não é mais a Inglaterra da Libertadores, de 2019 para cá... Teve isso uma vez, né? Mas acabou, não é mais. Só que continua tendo umas derrotas assim também. Aí já é outro contexto, não é questão de ser time argentino ou de outro país. Exato. Times inferiores. Isso. O Flamengo perdeu para o Alcas na Libertadores. Uhum. Né? O Flamengo, campeão de 2019, perdeu para o Emelec. Ganhou no Maracanã e passou nos pênaltis. Mas não tem isso para todo mundo? Tem para todo mundo, cara. Tem. Mas eu acho que tem que ajustar um pouquinho É que o Flamengo é tão poderosão, por causa dessa milionário, mas assim, que a ainda gente fica futebol, achando né? Eu acho que isso, o torcedor ele cria uma expectativa com esse Flamengo de um Flamengo que vai atropelar que vai todo mundo. tudo. E assim, é futebol, ainda é 11 contra 11, ainda vai ter dificuldade, ainda vai ter um pênalti marcado porque a bola bateu na mão do seu zagueiro e vai mudar a história do jogo, ainda vai ter alguém que vai ser expulso porque deu uma entrada errada fora do tom. Claro, e isso não é previsível. Vai ter um momento ruim no no dia, de repente, um jogo que você tá...
tá ruim, tá mal, entendeu? Eu acho que tem com todo mundo. É porque e isso atrapalhou o Aiello, porque aí o que a gente viu foi um Flamengo extremamente ansioso. Sim, o Flamengo que se tivesse mantido a calma, talvez teria conseguido reverter ou empatar o jogo ou virar a partida, se tivesse conseguido jogar com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que é aí que vai rolar uma lição agora. Ou seja, há quanto tempo, eu não lembro disso com o Felipe Luiz, tá? Vou fazer o recorte Felipe Luiz. Não adianta fazer o recorte para trás. Que o Flamengo toma 2-0 num jogo. Nunca aconteceu, né? Não, e vou te falar. Não, né? Acho que se pegar os últimos treinadores aí, a gente vai ter poucas vezes. Então talvez ontem, sabe aquela coisa assim, nunca tinha acontecido com a gente? E como é que resolve agora? Nossa, vai ser um vexame. Como é que a gente sai dessa? E assim, é uma história nova, né? Sim, é uma história nova. Nunca viveu. Então, assim, eu não estou dizendo que, que bom que aconteceu, porque se acontecer de novo, óbvio que ninguém quer, os jogadores não querem que aconteça de novo. Porque a gente sabe o quão é difícil, o quão é complicado você jogar contra, né, um placar adverso. Mas esse time, que é enaltecido, esse elenco que é dito que o melhor elenco do futebol brasileiro, nunca viveu isso. Então ontem, por exemplo, termina o primeiro tempo 2-0 adversário, tanto que já volta para o segundo tempo com os 3 jogadores que estavam sendo poupados. Aí chama a cavalaria, né? Isso. Vamos lá e vamos tentar resolver. Só que não é assim que se resolve. Se resolve como? Jogando com o time completo, mas de forma organizada, consciente, sem estar afobado. E não, foi tudo isso que a gente não viu ontem no segundo tempo. O trecho da entrevista coletiva do Felipe Luiz que a gente tem vai bem nessa linha, ó. Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente, e agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Essa última parte aí acho que já é recado para a torcida do Flamengo. Calma. Pedro voltou, mas ele vai entrando aos pouquinhos, não vai jogar 90 minutos na próxima partida. Já acham isso, tem né? Tem que recuperar tempo de jogo também. Já acham isso, né? Jogou 25 ontem porque ele entrou com 28. E o jogo teve 7 de acréscimo, então basicamente 25 minutos. Não vai jogar 90 em Porto Alegre, gente. 7 minutos de acréscimo é equivalente a 1 tiro de meta do goleiro do Central Córdoba. Mas aí rolou mais um minutinho depois, eu acho. Acho que o jogo teve mais um minutinho. Deu para ele se atirar mais uma vez no chão e segurar a bola. Agora, sobre a primeira parte ali, ele falando que o caos se instaurou, então. Mas essa declaração combinaria mais com, sei lá, o Flamengo tomar um gol de contra-ataque e perder o jogo, mas não foi isso que aconteceu. Mas assim, que a coletiva dele se desenhou muito com a cobrança dele ter colocado um time poupando algumas peças, né? E primeiro, eu não acho de forma alguma que isso foi errado, de ter poupado algumas peças. Não acho. A sequência de jogos é enorme, as próximas semanas exigem decisões, jogos muito importantes na sequência. O adversário era, sim, muito mais frágil que o Flamengo. E não só o Felipe Luiz, como todos os treinadores do Brasil vão ter que tomar essa decisão. Eles vão ter que olhar para o calendário e decidir em algum momento tirar algumas peças. Então ele talvez se ele entrasse com o time inteiro reserva, poxa, aí não dava para tentar controlar algumas peças. Mas, poxa, ele tirou alguns jogadores-chave. Tudo bem, o Flamengo sentiu falta dele? Sentiu, porque são jogadores extraordinários. Mas é natural. Será que aquele time, quando você olha a escalação do Flamengo, antes do jogo começar, ele não tinha condições de vencer o Central Córdoba? É óbvio que tinha condição, gente. Só que o jogo passa a ter outro desenho quando tem um pênalti de uma maneira improvável, que não é culpa do zagueiro, mas a bola toca e é pênalti. E aí abre 1-0, o adversário abre 1-0 no placar. E depois, na sequência, tem uma falta muito desnecessária de um Flamengo que já tinha ficado ansioso.
na lateral do campo, o jogador de costa para sua área, uma falta que resulta aí sim numa falha de marcação, que é individual e coletiva, que o Felipe vai trabalhar, vai ter que analisar quem foi que errou naquela bola aérea. Mas eu curti essa cobrança de falta, não sei se vocês perceberam, eu curti essa cobrança de falta, porque dois jogadores do Central, o Florentino fica atrás de um outro jogador, um companheiro, e só tinha um jogador do Flamengo marcando. Ele se movimenta. E ele sai... Criou-se um contraste grande com a falta de jogada ensaiada de bola aérea do Flamengo, né? 2 vezes no jogo, uma curiosidade, né? O Pulgar teve 3 escanteios mas pra essa cobrar. era uma jogada ensaiada. Sim. Era mas a mesma jogada ensaiada? Então, aí ele insistiu... 6 vezes a mesma Exato. jogada. Aí Acho que é o problema. Não teve um no primeiro tempo que o Léo Ortiz se antecipa? Teve um no primeiro tempo. Sim. A ideia era se antecipar. Sim. Mas é que nessas 2 vezes, foi curioso isso. 2 vezes, o Pulgar teve 3 escanteios seguidos para cobrar. E ele cobrou os escanteios sempre no mesmo lugar. Era insistência numa então, jogada plano B, ensaiada que não dava certo. Tem gente que cobra plano B de treinadores. E em relação a... Bom, realmente, acho que essa cobrança eu pertinente. fiquei com a sensação de que faltou repertório. Poderia ter mudado a ideia. Não está dando certo, não está encaixando no primeiro pau essa cobrança. Agora, em relação ao Felipe, que ele fala depois que o caos se instaurou. Então, aí eu acho que existe... Porque o que aconteceu? O Flamengo foi para o intervalo, está perdendo de 2-0. Vamos colocar a cavalaria. Isso. Também não sei se era necessário. Mas coloca porque a cobrança é tão grande... Por causa do placar. Do placar e da torcida que, poxa, vamos ter que corrigir, então, contenção de O time não jogou mal o primeiro tempo. Eu não acho time que só foi não fez gol. O time alternativo jogar. Sim. Aí o Wesley entrou e o Gerson também, pilhados demais para tentar reverter o resultado. O Wesley errou, não entrou bem tecnicamente, entra num ritmo de jogo já tentando dar uma resposta. E aí quando o Felipe faz as alterações e coloca muitos jogadores atacantes, aí eu acho que isso é uma coisa que ele precisa rever. Porque talvez não tinha necessidade de colocar tanto jogador ofensivo e se tornar um Flamengo que foi desesperado pro ataque, quase tomou o terceiro gol. Agora, poupar jogador não é uma coisa que está certa ou errada na... É uma decisão que a comissão tem que tomar. Na origem. Só que é muito ligada a os jogadores entenderem perfeitamente, todos os jogadores entenderem perfeitamente o sistema de jogo. Porque aí você vai mudar peças e não vai afetar a eficiência do time. Ou vai afetar minimamente. Mas eu acho que isso aí, assim, claro que quando você tem um elenco de muita qualidade, acho que esse é o menor problema. Eu tinha prometido para mim mesmo aqui no Redação, na Rádio Globo, na Rádio CBN, assim, porque, desculpa, gente, essa coisa de poupar é uma discussão muito rasa, porque ela só vem à tona quando você dá errado. Quando você não vence o jogo. Desculpa, porque assim, quando você não vence o jogo, e aí você não deveria ter feito. Aí, por exemplo, o Flamengo ganhou do Vitória. O Bruno Henrique começou no banco de reserva, ficou no banco de reserva no início do jogo, entrou no segundo tempo. Não, aí o Flamengo ganha ontem do Central Córdoba e lesiona um jogador no final de semana. Entendeu? Por que não poupou o jogador naquele jogo que era mais fácil? Então, assim, desculpa, mais uma vez, eu vejo uma discussão muito rasa, porque a gente não, se baseia muito na questão do resultado final do jogo. Quando você poupa e vence o jogo, parabéns pela estratégia, tá certo, tem que rodar o elenco, é isso mesmo. A temporada é muito longa, o calendário é muito sacrificante. Ok. Aí quando você poupa e perde, não pode poupar, né? Mas a gente não deveria, não pode poupar. A gente não deveria, então, avaliar pelo funcionamento do sistema de jogo? Olha lá, trocou vários jogadores, mas continuou aplicando o que o treinador pensa. Ou... olha, quando troca jogador, aí está caindo o entendimento da proposta. Mas o que não funcionou? Porque defensivamente o Flamengo tomou sufocos quando já estava descaracterizado em campo, né? Com a equipe... No segundo tempo. No segundo tempo, já extremamente afoito. Acho que o primeiro tempo teve chances do Central Córdoba também. O Flamengo oferece oportunidades. Sabe o que eu vi que não funcionou ontem no Flamengo, quando estava o jogo no primeiro tempo? A pressão pós-perda do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que a pressão pós-perda tem que funcionar, senão ela vai ter que fazer uma recomposição de todo o time, e o time, por ser um time que se movimenta muito em campo, nem sempre está guardando aquela posição para recompor. Então, a pressão pós-perda tem que ser muito eficiente. E ontem, concordo, em alguns momentos do jogo, ela não funcionou como deveria. Mas mesmo ofensivamente, a circulação da bola foi meio atrapalhada também. No segundo tempo, quando já estava com a... Mesmo no primeiro. Ela não estava fluindo. Eu acho assim, tinha uma conexão de jogada do Flamengo que o Arrascaeta não estava conseguindo dar sequência. Eu acho que o Arrascaeta, em alguns momentos, não estava no seu melhor dia. Que acontece também, né? Isso acontece para todo mundo que é mortal. E essa jogada no Arrascaeta era um caminho
uma linha de passe que estava liberada ali pela marcação do Central Córdoba. E não funcionou, ele estava errando o domínio para dar sequência. Mas assim, acho que ainda assim... Eu acho que mesmo assim, gente, oportunidades foram criadas. Ruim. Chances de gol foram criadas. E no segundo tempo, com a retranca, o jogo já muda de figura. Sim, né? aí no segundo tempo o cenário é diferente. Porque aí, o Flamengo se manda todo. Como disse o Felipe Luiz, né? Como é que é? O caos se instaurou. Sim, porque você se perde. Teve cobrança na zona mista sobre priorização do Campeonato Brasileiro. Léo Ortiz respondeu. O torcedor não quer nada menos que a vitória e a gente também vai para campo com isso. Eles falaram sobre priorizar o brasileiro, mas e dentro do nosso vestiário, a gente sempre fala que vai para todo jogo pensando em vencer. Não é porque se fala em priorizar um campeonato que é o mais longo, é o mais complicado, que a gente vai entrar e com outro objetivo no jogo como hoje, e em qualquer jogo, como foi contra o Tátira lá. A gente vai para vencer todos os jogos, todos os jogadores estão prontos para ser titular, para jogar e para render da melhor forma. Então a gente vai para vencer todos os jogos. Acho que esse é o nosso foco, é vencer, seja aqui, seja fora, independente do adversário. Aí, Léo Ortiz dizendo que o Flamengo entra para ganhar todos os jogos. O Sibila tinha prometido mostrar imagens da festa. Teve festa no vestiário, teve bailão, teve festa na Argentina também, festa em tudo quanto é lugar, né, Sibila? Festa em tudo que é lugar, né? A gente tem que às vezes tomar cuidado para usar a palavra histórica, mas para o Central Córdoba, primeira vitória na história do Central Córdoba na Libertadores, não tem como não chamar de uma noite histórica lá em Santiago del Estero, né? A gente tem imagens da saída dos jogadores do vestiário do Maracanã, ouvindo um funk ali, botaram na caixa de som ali uma música bem brasileira para dizer que o Maracanã era do Central Córdoba, e também temos imagens lá das ruas de Santiago del Estero após a vitória do Central Córdoba no Maracanã. E o Central Córdoba, né, é um time que tem sua tradição, é um time centenário, mas que por muito tempo ele ficou longe da primeira divisão argentina. Por quase 50 anos ficou disputando as divisões de acesso. Em 2019 volta para a primeira divisão, aí volta essa experiência de ter confrontos contra os grandes argentinos. Em 2019 foi vice-campeão da Copa Argentina e no ano passado venceu a Copa Argentina, por isso está na fase de grupos. Agora chamou a atenção em uma das declarações do Omar de Felipe, na entrevista coletiva após o jogo, foi ele falando da dificuldade de comunicação entre ele e os jogadores no primeiro tempo. Ele falou, a gente não está acostumado a jogar para 50 mil pessoas. O Omar de Felipe está já há 3 anos à frente do Central Córdoba. O Central Córdoba, que por muitas vezes, principalmente contra os grandes, usa o estádio Madre de Ciudades, que é o estádio para 30 mil pessoas, que vai ser a casa do Central Córdoba contra o Flamengo, mas é um time de um estádio bem acanhado, daquele típico estádio argentino, assim, de bairro, com apenas um nível as arquibancadas, para 10 mil pessoas. Então ele falou que ele estava com dificuldade para ajustar a marcação no primeiro tempo, que ele pôde fazer isso no intervalo, porque os jogadores não estavam ouvindo ele. Mas teve uma outra frase dele que foi interessante, que foi em relação a, claro, temos que aproveitar, desfrutar, né, um verbo muito usado aqui na Argentina, desfrutar deste momento, mas mostrando essa postura do Central Córdoba no Maracanã, ele disse assim, eu vou daqui com bronca, né, vou chateado, que é mais ou menos uma tradução que a gente pode fazer, com as oportunidades que a gente perdeu, porque a gente tinha no nosso plano de jogo atacar o Flamengo e perdemos muitas oportunidades que não podemos perder. Então também mostra que, é claro, em algum momento ele colocou os 2 ônibus na frente ali da área do Central Córdoba, mas que o Central Córdoba ele não foi com a proposta de só se defender no Maracanã e por isso conseguiu criar essas 8 oportunidades e sair com a vitória, mesmo com essa diferença técnica entre os 2 times. Pô, você se impressionou com 50 mil,
Se pega o Maracanã antigo, então com 120... E mesmo para o Maracanã atual era um público Não Sim. estava lotado. ainda abaixo. Bom, o Omar De Felipe falou também em entrevista coletiva, o Sibila citou, né? Vamos ouvir o treinador do Central Córdoba. Estamos muy contentos por los primeros 3 puntos en esta Copa Libertadores ante tamaño rival, ¿no? Creo que teníamos que hacer este partido, cerrarnos bien, jugadores de una jerarquía impresionante, y estoy contento por los pibes porque fueron leones, ¿sí? Quizás no tenemos el juego que tiene este equipo ni las individualidades, pero tienen mucho corazón, ¿sí? Creo que fuimos justos ganadores, tuvimos muchas opciones para aumentar el marcador, el rival nos iba a meter en nuestro barco con el juego, con las individualidades, y creo que respondimos muy bien, y es una alegría muy grande para Argentina y para la provincia de Santiago del Estero. Somos un equipo humilde que lucha con lo que tiene, ¿sí? Y bueno, nada, hoy disfrutemos esto, veremos mañana cómo empezamos a preparar el próximo partido. Discurso humilde, né? Discurso modesto, né? Reconhecendo as limitações do time, Do tamanho do dando Flamengo. a dimensão do feito, Sim. né? Do que foi. E feliz da vida, né? Dá para perceber como ele estava tranquilo. Certamente ele vai viver essa vitória por muito Agora, tempo. eu concordo com o Sibila, e assim, até mesmo em cima do que falou o técnico do Córdoba, taticamente o time teve uma proposta no segundo tempo, perfeito, fazer um jogo mais reativo. Só que aí é o seguinte, se você tem essa proposta de fazer o jogo reativo, você tem que ter a qualidade na marcação, e aí o Central Córdoba teve isso. Só que na hora que você consegue fazer a transição rápida, ou seja, chegar no gol adversário, tem que definir a jogada. E houve dois momentos em que o Central Córdoba teve esse do Angulo e no outro chute que o Rossi faz uma defesa no chute cruzado. E aí aquela história, por quê? Porque a proposta de jogo qual é? Vamos sofrer aqui e vamos tentar jogar, né? Aproveitar a chance. E vamos tentar chamar de jogar por uma bola. Mas quando a gente tiver essa bola, a gente tem que ser eficiente lá na frente para fazer o gol como a gente está sendo eficiente. Porque senão é o seguinte, você sofre aqui, tem a oportunidade de fazer o gol e não consegue, quem garante que você vai continuar tendo êxito na parte defensiva? Então eu acho que é um ajuste No que ele final tem que das fazer. contas, o treinador ele é muito dependente desse jogador que confirme lá na frente o Sim, gol. sim. Porque se o cara erra o gol, aí a estratégia do treinador ela é contestada. O cara faz o gol, a estratégia não é contestada. Então, por isso que eu acho que é frustrante pro Felipe, pro Flamengo, quando vê que tem volume, que tem chances, que cria essas chances, que isso tem acontecido em vários jogos, e esse gol não acontece. E aí a gente fala, vou falar do Juninho, que é um jogador que eu acho que ao longo do tempo talvez ele conseguisse ter o equilíbrio emocional, enfim, para confirmar os gols. Só que a oportunidade para ele apareceu agora. O Pedro está voltando. E ele não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E no Flamengo isso é importantíssimo. Você não vai ter uma temporada inteira de chance no Flamengo sendo titular sem fazer gols. Se você não confirmar, não aproveitar a chance que você tem no momento que você está tendo a oportunidade de ser titular, você vai perder essa oportunidade. Essa oportunidade vai passar. Então, é claro que daí o jogador ele vai se colocando mais pressão ainda. Poxa, perdi aquele gol, que era um gol feito, estava eu cara a cara com o goleiro. É claro que ele vai reviver isso. Ninguém deve estar sofrendo mais do que ele. Mas a verdade é essa. O futebol não espera. O próprio Flamengo é um time que não espera muito tempo. Não dá tanta chance assim para o cara conseguir fazer os gols. E era o momento do Juninho confirmar essa oportunidade que ele teve. Ele não está conseguindo ser esse jogador que seria imprescindível para o Flamengo nesse momento. Porque se ele estivesse sendo toda essa dúvida em cima dos erros, ou aonde que o Felipe errou, aonde que o Flamengo errou coletivamente, elas não existiriam. Eu vou pegar como gancho essa sua última análise para me despedir do Rafael Sibila, chamar a contribuição do Mário Alberto, já temos, que usa, não é uma mascote, né? Mas usa as cores do Central Córdoba. A gente roda no fim do bloco o Mário Alberto, então. Eu já vou chamar o Vini Bueno para participar com a gente e falar da vitória do Palmeiras.